Eu sou Vivi da Viola e agradeço de antemão a todo mundo pelo convite e a tudo para vocês. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês musicoterapia e arte-terapia. Será que elas têm alguma coisa a ver? Então, musicoterapia e arte-terapia, elas têm uma coisa em comum, elas são consideradas não verbais. São terapias complementares de cunho científico, não verbais, porém, a gente sim fala com o paciente ou com o cliente conforme você queira. Existe conversa, depende da linha, existem linhas que não tem conversa, a gente pode tratar qualquer tipo de público, mas não é qualquer técnica que serve para qualquer tipo de público. A musicoterapia e a arte-terapia são para qualquer tipo de público, mas não são todas as técnicas que servem para qualquer tipo de público. Então, diante disso, a gente vai falar primeiro da musicoterapia e depois da arte-terapia. A musicoterapia, ela é uma técnica, é uma terapia, é uma psicoterapia que utiliza de sons e música para atingir o inconsciente da pessoa, para promover a saúde da pessoa. Eu posso trabalhar com verbais, com não verbais, posso trabalhar com síndromes, transtornos, assim como posso trabalhar também com pessoas que são consideradas neurotípicas. Tudo depende da demanda, tudo depende da técnica. Para isso, a gente tem que entender que musicoterapia é dividida em dois grandes grupos. O grupo número 1 é o grupo da musicoterapia interativa. Musicoterapia interativa é tudo que eu vou interagir com a pessoa, com o meu cliente. Há uma interação. Ele vai tocar comigo, ele vai cantar comigo, ele vai apresentar sons, ele vai apresentar imagens, ele vai interagir de alguma maneira. Então, essa é uma das grandes frentes. E a outra é a receptiva. Dentro da receptiva também tem vários caminhos. Eu tenho o caminho da musicoterapia vibroacústica. Eu tenho o caminho da musicoterapia receptiva, que é música e imagem, que é junguiana. Eu tenho caminhos de musicoterapia que eu troco, faço uma colagem musical, a pessoa escuta, depois tem uma conversa a respeito disso, e assim os caminhos vão se seguindo. Mas é muito importante que a gente entenda que são sons e música. Isso significa que musicoterapia trabalha com frequência também. É importante a gente saber a recusa do paciente. É importante a gente saber a não recusa, o que ele gosta, o que ele não gosta. Muito importante. Assim como a arte-terapia, posso falar agora, também tem algumas frentes. A arte-terapia, ela vai trabalhar com os inúmeros recursos artísticos, com os diferentes materiais. Ela vai trabalhar com pincéis, ela vai trabalhar com tintas, vai trabalhar com diferentes papéis, com diferentes gramaturas, vai trabalhar com diferentes materiais de lápis de cor, de giz de cera, de outros recursos e outras coisas que a gente vai atingir o inconsciente da pessoa também através das pinturas, dos desenhos, dos materiais. Podemos também trabalhar com teatro, podemos trabalhar com dramatização, com dança, com cerâmica, contação de história, biblioterapia, tem inúmeras frentes, várias frentes para atingir o inconsciente da pessoa. Mas é muito importante, volto a dizer, muito importante que a gente entenda que são terapias que abrangem todos os públicos, mas todas as técnicas não servem para todos os públicos, para cada público uma técnica. Dizendo isso, eu posso até misturar as duas numa técnica chamada desenho projetivo, da qual ou GIM, Guided Imagery and Music, GIM, é uma técnica que eu trabalho bastante, é uma técnica junguiana, que eu preciso que a pessoa se deite, que ela tenha um mínimo de abstração, para ela poder dizer os quadros mentais para mim. E depois disso, depois que a gente passou por esse processo, a gente vai voltar para uma mesa e vamos desenhar uma mandala com alguns materiais. Tudo bem? Dizendo isso, o mais importante disso, agora a gente vai entender um pouquinho o que é o som. E, pelo que vocês veem, estou fazendo uma apresentação um pouquinho diferente, porque eu acho que mostrar, talvez, na prática, algumas sonoridades é mais importante do que falar teorias e teorias, mas a
inúmeros artigos científicos de todas essas técnicas que vão corroborar com todas essas falas e com a eficácia dos tratamentos. Bom, dizendo de terapias complementares, eu tenho que entender sobre terapia complementar, que ela é uma terapia complementar, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma terapia. Não é porque são terapias complementares, a exemplo da psicologia, arte-terapia, musicoterapia e outras terapias, até frentes holísticas, por que não? Não é porque é complementar que é ineficaz e que não tenha trabalhos de cunho científico para que explique-se estas técnicas, ok? Bom, vamos lá. Preciso primeiro entender o que é frequência. E para isso, eu só vou passar um slidezinho aqui para vocês verem, eu vou colocar o som no microscópio, vamos dizer assim, para você entender, e por aí a gente vai entender também como é que é o funcionamento das cores, a grosso modo. Que fique claro. Vamos fazer isso a grosso modo, porque, obviamente, cada caso é um caso, e aqui eu só estou explicando de uma maneira que se possa entender de onde sai o som e como ele age na célula. E sim, todos de cunho científico, ok? Então vamos lá. O que é uma onda sonora? Eu sei que para muitas pessoas nós estamos chovendo no molhado. Ou talvez, como dizemos aqui no Brasil, ensinando o Padre Nosso para o vigário. Mas é importante que a gente entenda o que é uma onda. Nós temos aqui a amplitude da onda e o pico negativo. Então, este S é 1 Hertz. Hertz, aquele alemão que colocou o modelo dele de quantas ondas dessa por segundo tem, físico, então aqui eu tenho 2 ondas por segundo, ou seja, 2 Hertz. Quanto menor o Hertz, mais grave fica o som. Quanto maior o Hertz, menor a onda, cabe mais neste espaço de segundos, mais agudo o som fica. E aí a gente vai entender aqui que nesta onda sonora eu preciso de série harmônica. Isso daqui é como se esta nota aqui, esta primeira nota vai para cá, enquanto ela ainda está tocando, vai abrir a segunda, oitava, quinta, terça maior, terça menor, segunda maior, segunda menor, e aí começa a fazer um tom um pouco mais baixo, mas que para fazer uma nota, eu preciso de todas elas tocando ao mesmo tempo, e essa vai continuar até o final, até essa nota acabar. Tá, Vivi, mas o que acontece se eu tenho só esta primeira nota tocando? Pois é, aí é o que a gente chama de frequência pura. Se tem uma só tocando, que no caso, vamos supor que é essa primeira, então vai sair assim. E esta primeira nota, então, vai ser a nossa frequência pura, que ela é trabalhada na vibroacústica. Existe aqui, só para vocês entenderem, tem até 2 vídeos que peguei de internet, estão aqui sim, eles estão ali, ó, são pegos direto da internet. E este sapinho vai trabalhar com o princípio da ressonância, ele vai ressonar com a água. E aqui a gente vai entender que o som é 3D, aqui e aqui. O som é 3D, ele não é chapado, não é linear. Esse sapinho entrou em ressonância, aqui com o lago, e você pode ver as ondas concêntricas, os círculos concêntricos, como se fossem as ondas sonoras. Se eu passo para cá, eu posso entender também, através dessa tigela tibetana com água, que o som é 3D. Ele tem vertical, horizontal, diagonal. 3 dimensões, então o som ele se espalha e se propaga. Quando eu falo de cor, isso entrando em arte-terapia e musicoterapia, eu estou falando de 10 a nona, 10 a quarta, 10 a menos 1, 10 a 4, isso também é frequência, mas se isso é frequência, o que acontece, né?
As cores, elas equivalem a alguma nota, por acaso? Então, essa cor, ela, por acaso, isso daqui é de sinestésico. A sinestesia é uma condição que tem uma troca de sentidos. Então, os sinestésicos vêm mais ou menos verde no do sustenido mais ou menos azul, eles conseguem ver, e a frequência seria essa. Quando eu tenho um globo ocular, a imagem ela passa para cá e vai aqui para trás no lobo occipital. E aqui eu tenho células especializadas, que são os cones e bastonetes, especializadas em medir a cor, em ver a cor, a luz e etc. Mas se eles estão vendo a cor, a pergunta que eu faço: será que eles não estão escutando a cor, esses cones e bastonetes? Será que então a arte-terapia e a musicoterapia têm mais ou menos o mesmo princípio de frequência? Talvez, né? Mas ok, aqui está a nossa orelha, que vai para o lobo temporal. Então, você tem orelha externa, orelha média, orelha interna, tem que passar por tudo isso, a onda sonora vem, passa aqui, menor osso do corpo humano, que é o estribo, depois aqui, canais semicirculares, que são os labirintos. Quando nós ficamos tontos ou com labirintite, é porque existe algum cristal que está obstruindo aqui. Passa pela cóclea, tem o nervo vestibular e o nervo coclear. Acontece que se tem alguma falha ou algum problema aqui, falha de processamento auditivo, ou então surdez profunda que precisa de implante coclear, ou implante, ou aparelho auditivo, ok? Mas sons formam mandalas, que é isso aqui, ó. Cada som vai fazer isso no nosso corpo, na nossa célula. A célula fica assim, e nós temos 70% de água. Sabendo que a gente tem 70% de água, será que quando nós estamos escutando e o que nós escutamos, será que não influencia seriamente na gente? Pois é. Será que nós estamos vendo as cores que nós estamos vendo, os desenhos, os subliminares? Será que não influencia na nossa mente? Influencia. Para quem não sabe, subliminar é infra. É uma coisa que sutilmente o inconsciente percebe, mas a gente não. E será que isso não vai influenciar a nossa vida? A partir daí, musicoterapia e arteterapia vão trabalhar com estes princípios que são muito mais complexos do que simplesmente você pegar um instrumento, tocar para o hospital, que é maravilhoso, super válido, só são frentes diferentes. Não é só pegar um instrumento e tocar para uma pessoa ou colocar uma pessoa para relaxar. É muito mais complexo, nós temos que entender desde como o som, as cores e os diferentes símbolos entram no corpo da pessoa, principalmente o som, a sonoridade, como ela age no corpo da pessoa, na água da pessoa. Claro que dentro do corpo uma molécula de água é muito mais complexa do que um simples H2O que nós temos por aí. Mas com esse entendimento, com o entendimento do que significa melodia, emocionalmente, harmonia, ritmo, do que significa aquele símbolo, por que a pessoa está fazendo aquele desenho muito claro, aquele desenho muito escuro. A partir disso e dessas técnicas você vai trabalhar. Sim? Ok, então vamos lá. Uma vez falado isso, e sim, eu posso trabalhar, por exemplo, com tigelas tibetanas, que tem um monte aqui atrás, mesalira, estou em cima de uma, tubos sonoros, aqui eu tenho várias coisas, vários objetos, posso trabalhar com isso? Eu posso. Desde que eu saiba qual efeito isso vai ter no indivíduo. Desde que eu saiba se há uma recusa sonora, um trauma, um gatilho, nisso daqui, para poder seguir o atendimento. Ok? Então vamos lá. A musicoterapia, ela pode trabalhar
com pessoas neurotípicas? Sim, conforme eu disse no começo. A arte-terapia, ela pode trabalhar com pessoas neurotípicas? Com certeza, como eu disse no começo. Ela pode trabalhar com transtorno do espectro autista? Com certeza. Porque este não verbal e o fato da música das artes atingirem muitas áreas do cérebro é o que funciona, é o que nós vamos apostar para fazer esse tratamento. A música ela atinge inúmeras áreas, córtex pré-frontal, lobo parietal, lobo temporal, todos, né? Sistema límbico, cerebelo, todos. Assim como uma pintura, as artes, e o fato da pessoa também escrever é a mesma coisa, escrever à mão é a mesma coisa no mesmo lugar de como você está desenhando, ou seja, também tem inconsciente. Ou seja, a grafologia e a grafoanálise também são válidas, também, porque a pessoa tem uma assinatura própria. A pessoa tem é como se ela tivesse uma assinatura, uma estampa na letra dela. E cada símbolo, cada cor, cada movimento, a pressão que ela faz no papel, também são passíveis de leitura, também fazem parte da mesma situação. Então, sim, musicoterapia e arte-terapia, todos os públicos. Então, tá bom. Então, me fale como eu posso trabalhar com alguém em coma. Ok, vamos lá. A musicoterapia vibroacústica ou mesmo uma musicoterapia receptiva podem trabalhar uma pessoa que está em coma. Eu posso trabalhar, por exemplo, com arte-terapia com uma pessoa que tem paralisia cerebral? Sim, eu posso trabalhar com arte-terapia, com esse tipo de público. Depende do que a pessoa está passando, depende do quanto ela está afetada e depende dos diferentes recursos que eu tenho, ok? Basta você achar a técnica certa. Então, sim, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, várias síndromes. Sim, eu posso trabalhar com todo esse tipo de público através deste tipo de material, através daquele outro tipo de material e dessas duas técnicas, ou posso também trabalhar com um multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar e por que não? Então, o musicoterapeuta, quando está numa clínica multidisciplinar, ele pode trabalhar junto com outros profissionais, como, por exemplo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional? Com certeza, vai ser maravilhoso. E se eles se juntarem para trabalhar por um mesmo motivo, todos ao mesmo tempo, numa transdisciplinar? Melhor ainda. Melhor ainda. Então, diante disso tudo, se a gente lembrar que o ser humano tem bio, psico, sócio, espiritual e culturalmente uma questão, e que a gente pode trabalhar todas essas questões, bem-vindos ao mundo dos sons e das cores. Então, essa é a musicoterapia, e você entendeu para que serve a arte-terapia, junto com elas, ok? Espero ter sanado um pouquinho das dúvidas, agradecendo profundamente todo mundo que está assistindo, os convites e todas as coisas que temos, mas que possa ter dado um pouquinho do entendimento e um pouquinho dos parâmetros e dos âmbitos de quão séria é essa terapia. O quão sérios nós somos quando nós trabalhamos com cores, com técnicas, com contação de história, com sonoridades, com músicas, com recusas sonoras, com músicas que fazem parte do histórico sonoro da pessoa, com músicas que fazem parte da identidade cultural da pessoa, da biologia dela, biologicamente falando, psicologicamente para ajudar, com letras reforçadoras. E aqui o meu profundo agradecimento e até uma próxima. Muito grata pelo convite. Até mais.